Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Antes de a gente trocar essa ideia aqui sobre alguns assuntos do vídeo, quem puder, aquele recadinho bacana, quem puder, deixa o like, tá? Quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, compartilha com os amigos. Quem já foi inscrito, ativa o sininho aqui de notificações, para que sempre que tiver um vídeo novo aqui do canal, possa chegar para você e você possa estar acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Então dá aquela moral pro canal, para que a gente possa continuar crescendo e trocando essa ideia sobre o Botafogo aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações que surgiram no dia de hoje, tá? A primeira é que Luiz Henrique foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto, tá? Então ele foi merecido, né? No mês de agosto ele realizou 4 partidas, né? Que foi a vitória sobre o Atlético Goianiense de 4-1, que ele destruiu o jogo, né? Ele sofreu 2 pênaltis, fez um gol de pênalti, então foi aquele 4-1 que o Botafogo ganhou lá em Goiás, então ele jogou muito, tá? Foi o Atlético Goianiense, o jogo contra o Flamengo de 4-1, que ele também foi muito bem, fez várias jogadas lá. O Léo Pereira, o Ayrton Lucas deve estar sonhando com ele até hoje, tá? Foi o Fortaleza do 2-0 do Botafogo em cima do Fortaleza e o 0-0 contra o Bahia. Então foram esses 4 jogos que foram realizados no mês de agosto do Campeonato Brasileiro, onde ele foi considerado aí o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto, tá? Então, parabéns aí pro nosso Pantera, né? E que ele possa continuar jogando bem. Nos últimos jogos ele já não tem rendido tanto, mas depois que voltou da seleção brasileira, né? Mas que ele possa realmente aí no jogo contra o São Paulo voltar a ser aquele Luiz Henrique que a gente conhece, que é muito importante pra gente, tá bom? Então parabéns aí pro nosso Pantera, considerado o melhor jogador do mês de agosto do Brasileirão. Outra informação também é que o Arthur Jorge e a diretoria do Botafogo decidiram por não poupar nenhum jogador, entrar com força máxima nos próximos jogos até a data FIFA. Até a data FIFA, o Botafogo vai jogar contra o agora Fluminense, sábado, né? Depois tem um jogo de volta pela Libertadores, quarta-feira contra o São Paulo. E aí joga contra o Grêmio em Brasília e contra o Atlético Paranaense no Paraná, fora de casa. Então são 4 jogos aí até a data FIFA que aí para. E aí tem mais um descanso aí para os jogadores. Então não é que ele vai jogar com força máxima, jogar com todos os titulares. Vai jogar quem tiver melhor. Então ele não vai, por exemplo, ele não vai contra o Fluminense poupar jogadores, joga com o time reserva por conta do jogo contra o São Paulo. Não. Ele vai ver, através da sua equipe, a equipe de trabalho, a equipe técnica que trabalha com ele, vai ver quem é, através dos médicos, né, da fisiologia do Botafogo, vai ver quem está mais preparado, quem está realmente cansado, e aí esse que tiver cansado, ele vai poupar. Só que a gente tem que lembrar que o Botafogo vem de uma pausa aí de 2 semanas, né? Uma semana que os jogadores descansaram e uma semana que foi só de treinamento. Eu acredito que para esse jogo contra o Fluminense, ele vai poupar o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique foi o jogador que nessa folga que os outros tiveram da parada da data FIFA, ele foi para a seleção brasileira e ele continuou treinando e jogando. No primeiro jogo da seleção brasileira jogou 60 minutos e no segundo jogo jogou mais de 45. Então assim, eu acredito que o Luiz Henrique vai ser um que provavelmente vai começar no banco no jogo do Fluminense. Eu colocaria ele no banco. Nós temos peças que podem estar entrando e podem estar ajudando e manter o nível do Botafogo lá em cima. Então eu acredito que ele vai poupar o Luiz Henrique, porque ele não teve esse descanso, tá? Mas eles decidiram que vão entrar com força máxima em todos os jogos até a data FIFA. Quem tiver bem, vai para o jogo, até mesmo porque o Botafogo está disputando 2 competições, o Brasileiro e a Libertadores. E o Botafogo não tem margem para não vencer o Fluminense, porque o Palmeiras está logo atrás. O Palmeiras joga contra o Vasco, né? Mas é um jogo em Brasília. Se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em São Januário, a probabilidade de o Vasco realmente tirar pontos do Palmeiras era muito alta, mas como é em Brasília, se torna um campo neutro, né? Então o Palmeiras tem grandes chances de ganhar do Vasco lá em Brasília. Então o Botafogo não pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. Então ele tem que entrar com o Fluminense também para ganhar e manter a liderança. Então, por isso que eu acredito que
o Arthur Jorge com a diretoria decidiram que vai pro jogo quem tiver melhor. Até a parada da data FIFA, porque aí eles vão ter mais um tempo para poder descansar, tá? Outra notícia também que saiu é que alguns torcedores ilustres, né, do São Paulo comentaram no dia de hoje, né, através de programas ou até mesmo dos seus canais de YouTube, sobre a partida de ontem e que eles estão assim meio receosos. Eu coloquei aí três, né, o Denilson, o Rica Perrone e o Thiago Leifert. O Thiago Leifert foi um que usou a frase, né, estou assustado com o Botafogo, né, foi um massacre. O Rica, ele elogiou o jogo do Botafogo, ele criticou o jogo do São Paulo, que o São Paulo foi covarde no primeiro tempo, né? E o Denilson também, ele elogiou muito o jogo do Botafogo e agradeceu ao Botafogo por não ter feito o gol, né? Por ter saído apenas no 0 a 0. Isso mostra que o Botafogo está muito forte, tá? Foi um jogo que a gente não esperava, um jogo que não era para ter sido 0 a 0, tá? O Botafogo teria que ter tido uma vitória pelo volume de jogo que foi no primeiro tempo. Eu coloco aí que foram 2 a 3 chances claras de o Botafogo realmente fazer gol no São Paulo, tá? Tem aquele passe do Vitinho pro Almada, que ele tá na cara do gol, ele escorou, a bola saiu rente à trave. Aquele gol que o Luiz Henrique perde de cara pro gol, tá? Ele chutou pro alto, então assim, também é uma grande chance clara de gol. Tem o chute do Savarino na trave, tá? Que tirou ali no olho o goleiro do São Paulo. Então assim, são 3 chances, fora as outras que foram o chute do Almada, que passou perto, o chute do Igor Jesus, que passou perto também. Então assim, era para o Botafogo ter saído com a vitória, tá? Então os torcedores do São Paulo, principalmente esses 3 que eu coloquei, eles ficaram bem impressionados com o volume de jogo do Botafogo e também com o São Paulo jogar tão na defesa para segurar realmente, tentar segurar o empate. Não tomar gol, não sair com a goleada. E mesmo assim correu o risco muito grande de sair com a goleada. Então esses torcedores, eles estão assustados, tá? O torcedor, claro, tem o torcedor do São Paulo que tá falando que o São Paulo já passou, que o São Paulo está classificado, que a camisa pesa, que a história vai pesar, que são mais de 60 mil torcedores no Morumbi, na próxima quarta, a gente sabe tudo disso, tudo isso. Só que o Botafogo é um time forte, é um time preparado para esse momento. Então, esses torcedores que analisaram com a razão, não com a emoção, se sentiram aliviados por esse empate, tá? Contra o Botafogo, por não ter perdido, mas também sentiram que no próximo jogo não vai ser tão fácil assim como alguns torcedores do São Paulo já estão falando. Que se realmente eles não se cuidarem, se o São Paulo não se cuidar, corre um grande risco do Botafogo ganhar em São Paulo. Não é nem se classificar, é ganhar. Basta ver o que a gente fez no jogo contra o Palmeiras. Ah, tomamos 2 gols e um foi anulado, 3 gols e um anulado. Não importa. Nós metemos 2 a 0 no Allianz Parque. E eu não acho que o São Paulo é o Palmeiras. Eu não vejo essa força que o Palmeiras teve de fazer aqueles últimos 10, 7 minutos. Eu não vejo essa força no São Paulo, porque o São Paulo tem essa força igual do Palmeiras. Então, assim, esses torcedores, Rica, Denilson e o Thiago, eles analisaram, tiveram uma análise mais racional e viram como foi o jogo, tá? E que se o o São Paulo, desculpa, se o São Paulo realmente não entrar para tentar jogar e competir contra o Botafogo, ficar esperando, ele corre um grande risco de perder a partida. Porque talvez o Botafogo não peque tanto nas finalizações, igual aconteceu ontem no jogo no Nilton Santos. Tá bom? Então essas são alguns assuntos aí que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje, tá? Amanhã eu tô de volta em mais 2 vídeos pro canal aqui para bater um papo com vocês e trazer mais informações. Então, ó, quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, dá aquela moral pra gente, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, tá? Se inscreve no canal aí para que a gente possa continuar crescendo, compartilha com os amigos. E também, quem já foi inscrito, assina, toca aí no sininho aí de notificações, para que todo vídeo novo você possa estar acompanhando e possa estar curtindo aqui os conteúdos que a gente traz para vocês, tá bom? Amanhã eu tô de volta com mais vídeos aí para falar sobre Botafogo. Um abraço a todos.